RC7, a Andressa Xavier e a Rosane de Oliveira, elas conversam com o Carlos Joel. O Carlos Joel é o presidente da FETAG, né? Que está repercutindo essa questão do auxílio federal e estadual para os agricultores, né? Inclusive isso foi anunciado numa reunião em Ulha Negra, que aconteceu na semana passada, né? Com a presença de alguns ministros, e o presidente da FETAG está repercutindo essa questão do que foi resultado desses encontros, né? A Andressa Xavier e a Rosane de Oliveira que estão questionando ele. Vamos com a Rede Gaúcha Sat. O senhor fala, presidente, que tem que ver de onde vem esse recurso, que o recurso não vem, né? O senhor citou isso várias vezes. Então, assim, do que foi anunciado pelos ministros aqui no interior do estado na semana passada, os mais de 400 milhões de reais, veio pouco, veio nada? Na verdade, os anúncios dos ministros aquele dia foi recursos do INCRA para os assentados, para os quilombolas e os indígenas. Para o restante dos agricultores, não tem anúncio nenhum. Para aqueles agricultores que financiam no banco, para aqueles agricultores que vão lá na cooperativa, pegam os insumos lá na cerealista, eles não têm medida nenhuma. Os anúncios feitos eu cheguei a não perguntar. vão pegar esse produto. Eu cheguei a perguntar para o ministro Paulo Teixeira na semana passada exatamente sobre esses, para qual não havia qualquer anúncio. Ele disse que nas próximas 48 horas haveria alguma coisa, então não veio mais nada. Não veio mais nada e a nossa equipe que está em Brasília, conversava com eles agora de manhã, pelo que a gente está sentindo, está muito longe ainda de ter anúncios, né? O centro de governo não se mexeu. Tem o ministro Paulo Teixeira marcando reunião, fazendo reunião, discutindo, nos recebendo, trabalhando com os movimentos sociais, mas de fato, anúncios para nós, pelo que a gente vê, está muito distante ainda deles acontecer. E os contratos estão vencendo dos nossos produtores na ponta. Essa é a dificuldade que nós temos hoje. Eu sempre fico um pouco intrigada quando se cria os chamados GTs, né? Grupo de trabalho. Grupo de trabalho para cá, grupo de trabalho para lá, e as coisas não se realizam. Nesse caso, vocês estão participando de grupos de trabalho e não veem o resultado efetivo chegar lá na ponta. Na verdade, nós estamos participando de reunião. Que os grupos de trabalho, eles estão muito distantes. Não tem, hoje, o grupo de trabalho que deveria ter entre os ministérios, pelo que a gente viu até agora, Rosane, não tem. Nós não temos vendo um grupo de trabalho do Ministério da Fazenda, da Casa Civil, do Ministério da Agricultura, do Ministério do MDA, do Desenvolvimento Regional. Social. A gente não está vendo fluir esse grupo de trabalho. A gente está tendo reuniões, mas na prática o grupo de trabalho está entre o Ministério da Agricultura ali e o MDA e o Desenvolvimento Rural conversando, mas o centro de governo que teria que ter assumido esta pauta até agora não assumiu. Bom, presidente, o senhor também conversou com o governador Eduardo Leite, recebeu um contato do governador Eduardo Leite. O que vocês trataram? O que nós vimos ontem? A questão do milho ontem em Brasília, eles disseram, olha, o governo federal teria disponibilidade para botar 30 milhões de reais, mas o governo do estado tem que botar 30 milhões de reais também. Cada R$1 botado para o milho, o governo do estado tinha que ter botado. Eu pedi isso ontem por telefone para o governador, ele disse que estaria me convidando para ir, talvez hoje ou amanhã, não sei que horas ele chega de Brasília de novo, né? Mas para a gente fazer uma conversa sobre esses temas aqui do estado, da nossa pauta, que ainda está faltando respostas também do estado nesta pauta, e ele está se propondo sentar com a gente para a gente retomar o diálogo sobre as propostas que faltam. Quais são as propostas mais urgentes que faltam? O senhor falou do milho, né? E o milho, a gente sabe, é insumo básico para o tratamento dos animais. O milho foi uma das safras mais frustradas que nós tivemos e as imagens não deixam dúvida disso. O que exatamente vocês esperam que o governo do estado faça? A questão do milho, a questão do crédito emergencial, a questão das prorrogações, né? E a questão do desconto dos 35% para quem pode pagar com um desconto e não buscar a prorrogação. Isso sempre é melhor o agricultor não prorrogar, porque ele não compromete o futuro, né? Então são essas 4 pautas hoje que nós precisamos. 2 delas dá para fazer em conjunto, governo do estado e governo federal, e as outras 2 é do governo federal, só que precisa vir a resposta.
Presidente, a gente falou até agora na sua entrevista sobre medidas emergenciais que são necessárias imediatamente. Para a gente não encerrar a entrevista sem falar nas medidas estruturais, alguma coisa de sinal, algum sinal de avanço na irrigação, sobre as reservas de águas da chuva? Até agora só tem o programa do Estado que ele anunciou, mas que não está regulamentado, né? E nós temos dito ao governador que tem que mudar o sistema. Se nós quisermos, de fato, nos preparar para o futuro, nós temos que criar um financiamento. O agricultor não quer tudo de graça, não usa açude, cisterna, poço artesiano. Nós queremos um subsídio no financiamento, mas que esse financiamento seja direto ao produtor no banco. Aí, quando ele vai pagar as parcelas lá, ele tem um desconto previsto lá do subsídio. Aí nós vamos andar. Esse modelo em que o governador anunciou ano passado, de fazer através de convênio com as prefeituras, não deu certo, não vai dar certo. Esbarra na burocracia. Então nós temos que ter um programa de armazenagem de água permanente no Estado, um programa de Estado e não de governo, que passa ao governo e ele continua, para que a gente vai se preparando. Isso tem que ficar na mão do produtor fazer, o produtor faz. Basta ter um projeto, um financiamento com condições para ele pagar e com subsídio. E o agricultor vai fazer. A gente vai estar junto com o agricultor fomentando para ele fazer. Isso nós precisamos fazer. E aí o produtor vai ver, bom, a minha propriedade é pequena, não dá para fazer um açude, mas dá para fazer um bebedouro. Não dá para fazer um bebedouro, mas tem espaço para uma cisterna. Ou tenho que fazer um poço artesiano. Então ele vai fazer acontecer, ele vai se preparar. Se aquilo que o governador fez o ano passado, anunciou, tivesse chegado, bom, já seria um grupo de famílias que não teriam as perdas que nós tivemos hoje, já estariam mais preparados. Essa história de que nós vamos, Andressa, Giane e Rosane, fazer irrigação em todas as nossas propriedades, nós não vamos fazer isso, não, isso é inviável. Agora nós temos que preparar-se para ter água. E aí, a partir de nós ter água, aí nós vamos ver onde é que é viável fazer a irrigação ou não. Mas a água é fundamental, que a gente armazena. Não falta água ao longo do estado, falta reservatórios para nós pegar e fazer. E aí o entendimento também, inclusive das legislações, precisam ser melhor entendidas para que o agricultor possa ter segurança naquilo que ele vai fazer na propriedade. Bem, esse é o presidente da FETAG, concedendo entrevista à Rede Gaúcha Sat, repercutindo aí a questão da vinda de suporte de recursos de subsídios para o segmento que ele representa, né, que é os produtores ligados à FETAG. São 10:03, essa entrevista foi pela Rede Gaúcha.